Pronto, já estamos gravando. Então, vamos fazer aqui uma atividade uma devolutiva da atividade da semana passada, né? Então, a atividade da semana passada era bem abrangente, era bem e ao mesmo tempo bem aberta, em que eu pedia para vocês desenvolverem um circuito classe AB e polarizarem esse circuito e fazerem alguns testes. E aí, vamos ver o que aconteceu. Vamos tentar resolver algumas dúvidas. Se alguém quiser começar falando, e a gente já pode, porque já fica gravado aqui. Eu sei que você já estava falando antes, né? Da gente começar a gravar. Mas e aí? O que vocês me dizem? Sobre o que exatamente? Bem, a ideia é a gente discutir como que vocês fizeram, quais foram as soluções que vocês encontraram, dificuldades, que tipo de soluções O professor, vocês na fizeram. ponta Deixa eu de abrir aqui o Classroom. teste, só é voltagem, né? Aí a gente tem um gráfico que o senhor pede atenção versus a corrente. Aí a gente tava, eu e Robson estava pensando em fazer no MATLAB porque ele dá os pontos, né? A gente baixou os dados e estava fazendo um código de MATLAB para conseguir fazer. Mas no software ele tem a saída na corrente, né? Ele não tem probe de corrente, não? Assim, a gente é bem ruim em achar as coisas. Talvez tenha, a gente não achou. Entendi. Não, de fato é bem ruinzinho mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Então, a ideia é projetar o classe de saída, indicar os critérios da escolha dos dispositivos, observar o ponto quiescente quando a entrada é nula, com a simulação, indicar os limites de saturação. Todas essas coisas aconteceram, tranquilo, para todo mundo soube fazer isso. No Proteus está complicado de simular a função de transferência, com mostrando as saturações. Uhum. Eu não sei se alguém conseguiu isso. Se alguém conseguiu, seria interessante mostrar como encontrou essa simulação. Esse no EasyEDA eu fiz com a varredura CC. Só que Funcionou bem. com a polarização que eu usei, que é por multiplicação de VBE, o transistor da fonte de corrente ele satura antes do transistor de saída. Aí fica meio esquisito a parte de cima. Não é uma saturação bonitinha que nem a gente esperava. Professor, eu fiquei com uma dúvida quando o senhor falou do ponto quiescente. Eu não entendi direito como é que eu ia fazer para encontrar ele. Certo. Vamos lá. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Estão vendo? Acho que estão, né? Sim. Sim. Então a gente está aqui, ó, no estágio classe B. O estágio classe B é simplesmente essa ligação direta. Então, quando eu tenho aqui o zero, uma entrada nula, nem o transistor Q1 e nem o transistor Q2 estão polarizados. Nenhum dos dois tem tensão suficiente para conduzir. Os dois estão em corte. O que a gente faz para evitar isso? Por que isso é ruim? Porque isso gera uma distorção no cruzamento. A gente adiciona duas tensões, duas fontes de tensões, certo? Aqui eu estou representando por uma fonte abstrata, mas isso aqui tem algumas formas de fazer, que foram as formas que a gente discutiu lá na última aula. Então, quando a gente faz esse tipo de ligação, agora eu vou ter um VBE suficiente para polarizar cada um dos dois. Então, VBE e VEB, no caso do transistor PNP. Quando eu tenho essa tensão, os dois estão no limite do modo ativo. Os dois estão no modo ativo. Para estar no modo ativo, tem que haver uma corrente de coletor e, obviamente, corrente de base, corrente emissor. Então, haverá uma corrente de base aqui, mesmo quando a sua entrada for zero. Haverá também uma drenagem, né, de corrente de base aqui do meu transistor PNP. E, portanto, uma corrente de coletor, uma corrente de emissor e uma outra corrente de coletor, certo? Nos transistores. Isso aqui vai acontecer. Essa é a corrente no ponto quiescente, certo?
certo? Então, supondo que a gente está polarizando para o zero, vai haver uma corrente aqui na base e nos coletores e nos emissores. É essa corrente que eu quero que vocês simulem utilizando a simulação de ponto de operação. Ou seja, você aterra a fonte na entrada e faz uma simulação ponto OP. Qual a corrente, professor? Todas as correntes. Corrente de coletor, corrente de emissor, corrente de base. Nos transistores. Quando você faz essa simulação aqui, já aparece como resultado todas as correntes em todos os pontos do circuito. Se você não conseguir fazer essa simulação direta no software que você está usando, você pode fazer manualmente por probe de corrente e anotar todas essas correntes? O ideal era a gente encontrar quais são as ferramentas que a gente tem para fazer essas simulações. Se não me engano, o Proteus, ele tem, quando você aperta play no circuito parado, ele já mostra, né, as correntes CC no circuito inteiro, se você fizer esse aterramento aqui. Mas eu acho que você ainda assim tem que adicionar os probes, eu não lembro. Acho que tem. Você, Tem que você adiciona adicionar, os professor. probes, né? Tem que adicionar os probes, né? Pronto. Tem. Então é isso. Bem, gente, não sei. Se vocês não forem discutir, a gente pode entrar no próximo assunto, não tem problema nenhum. Professor, tô Vocês chegando que em dizem. casa, né? Tô cheio de dúvida. Uma correria Tá cheio de danada. dúvida aí. Cheio de dúvida. Entendi. Professor, eu posso apresentar a tela também? Pode apresentar. Deixa eu parar minha tela, apresente. A ideia é essa, a ideia é vocês mostrarem o projeto e dizer, eu tentei fazer assim, eu fiz daquela forma, ainda que tenha errado ou acertado, para a gente discutir essas questões. Então, a primeira parte da atividade era essa, por exemplo, mostra como foi que você fez a sua polarização e como que você calculou seu ponto quiescente, por exemplo. Tá, eu não fiz os cálculos pronto que a gente estava montando o circuito. Porque eu estava tentando fazer com a fonte de corrente, só que não estava ficando uma forma de onda muito boa. Certo. E aí eu perguntei para Yuri o que ele estava pensando, e ele disse para fazer a polarização com os resistores. Sim. E aí, me fala um pouquinho sobre esse primeiro item. Por que você escolheu cada um desses elementos que está aqui, né? Q1 e Q2 são os transistores de potência na saída, né? Você escolheu de que família? Eu peguei essa linha BD91. Eu Eles só são- procurei no... Então, eu fui mais ou menos testando, porque o senhor tinha dito que aquele... eu acho que era 2N22, alguma coisa assim. Ele era... Esse aqui, ele era de coisa, de sinais. Ele é de sinais. E aí eu vi aqui, fui procurando na lista, e ele aparece aqui com o nome de low power. Eu imaginei que fosse isso. Exatamente. Então eu fui procurando algum transistor que tivesse com o nome de medium power ou de high power. E aí eu encontrei aquele. Não foi algo Perfeito. muito cuidado, não. Foi só porque eu queria um que não tivesse aquela sigla de low power. Tá. E os E aí resistores você eu- escolheu... Pode falar. Aí eu escolhi fazer com os diodos. O diodo pegou primeiro que eu achei também. Eu não sabia, eu não sabia se tinha um modelo específico para fazer essa polarização. E eu utilizei um resistor com qualquer resistência aqui só para fazer uma corrente passar nele. Tá. Os diodos, eles não precisam ser esses da família 1N4001, foi isso que você escolheu, né? Uhum. Esses são diodos retificadores, então em geral a gente utiliza ele para tensões e correntes mais altas. O circuito funciona, tá? Então não é que o circuito não funciona com um diodo de... Não chega a ser um diodo de potência, mas um diodo tão grande assim. Mas um diodo rápido, um diodo de sinais, funcionaria melhor e economizaria na potência do seu circuito. Tá? Mas o N4001 funciona. E aí, cadê a tua simulação? Você simulou um transiente ali, foi? Eu simulei o transiente, que é aquele analógico, né? Uhum. Peraí. Com aquela entrada que eu acho que está em um dos itens, que era de 5 VPP. Isso, beleza. Funcionou perfeito, né? 1K é a tua onda? É.
Beleza. Ali 5 EVP e de 1K. Um K. Muito bom. Funciona muito bem. Esse é um dos modos mais simples, né? De fazer. Tu chegou a fazer algum outro, por exemplo, ponto de operação para ver a corrente Não, quiescente, por exemplo? eu tava descobrindo ainda como é que fazia, porque eu tô entendendo ainda como é que funciona esses gráficos. Tem esse de frequência e o de Fourier, e eu não entendi meio qual era a diferença entre os dois. O de Fourier eu imagino que seja aquele outro que você pediu, não foi? Para É. ver o O espectro. Fourier, a frequência, o Fourier, ele calcula a FFT de um ponto, Sim. certo? Então você coloca num ponto, ele calcula a FFT daquela função. O frequency, ele faz a análise de resposta em frequência do circuito. Tá? E aí, resposta em frequência e espectro de frequência são coisas diferentes. A resposta em Ok. frequência, ele mostra o ganho do seu circuito e a fase de transmissão ao longo da frequência. A FFT, ele pega uma forma de onda periódica, né, e transforma numa série no domínio da frequência de Tá. picos, que mostram quais são as componentes da FFT. É como se a gente estivesse fazendo uma transformada de Fourier sobre um sinal temporal. A gente usa a FFT para a gente fazer a análise no domínio para fazer análise de distorção, por exemplo. Uhum. Adiciona essa saída aí. Tá. Consigo mover mais pra cá, né? Tá, ele fica aqui mais ou menos em torno de. Aqui, de 1K. Uhum. Isso é E a saída? esperado para sua FFT? Eu imagino que sim, porque a entrada foi igual à saída. E a Pois gente é, teria, né? a gente teria que só o ganho de corrente, né? No estado de saída. Exatamente. Vamos tentar fazer. Qual outra simulação? Vamos tentar fazer mais alguma coisa. Você já falou do critério dos dispositivos. Vamos tentar fazer a corrente quiescente? Então você tem que colocar probes de corrente, certo? Probes de corrente no coletor de Q1 e no coletor de Q2. Probes de corrente no resistor R3 e no resistor R2. E provavelmente aperta play. E qual resistor? Os dois. R2 e R3. Tá. Vamos dar uma olhada também nas correntes de base. Deu um erro. Deu um erro, o que aconteceu aí? Você botou probe de tensão ou de corrente? Botei o de corrente. Esse aqui. O probe de corrente tem que ficar certinho, não? A orientação dos probes. Deixa eu ver. Não entendi. Como O assim? pessoal tá falando no chat aqui. Ó. Probe de corrente tem que estar na horizontal, né? Horizontal? Uhum. Coloca ele num ramo do circuito que esteja na horizontal, Pedro. Um ramo do circuito de horizontal. Esse R2 aqui embaixo, tá ligado? Coloca ele mais embaixo, no ramo do circuito que tá na horizontal. Ah, tá. Peraí. Assim? E o lado de cima também, só para evitar, coloca ele mais pro lado um pouquinho. Ok. Eu acho que esse Q2 aqui embaixo também vai dar problema, talvez. Vai. Eu acho que o do coletor de Q1 tem que colocar com a seta para baixo. Não, mas aí no caso ele vai dar valor negativo só, né? Tá, É, deixa eu só. pode ser que sim. Peraí. Mas o ideal é colocar na orientação que a gente já quer, né? O R3 aí também tá. A corrente vai fluir no sentido contrário dessa setinha. Beleza, agora foi. Eu tô velho.
Você Mas projetou esse R3 para ser quanto de corrente? não, eu não tinha pensado na corrente específica dele, eu só queria que passasse uma corrente para alimentar o diodo e fazer a tensão de 0,7. Ok, é sempre uma boa ideia a gente planejar os resistores para uma corrente determinada, né? Uhum. Eu sei que você colocou ali para resolver e a gente faz isso mesmo, a gente bota aí, vamos ver no que vai dar e depois a gente ajusta. E aí, de repente, o professor pediu para você botar o seu trabalho na tela, certo? Mas Tá, mas para mudar o fazer, valor de R3 vai fazer a gente determinar qual é a corrente que passa em D1 e D2. sim. Fala. No caso, para fazer essa análise do ponto de liberação, eu tinha que colocar essa fonte como zero, né? Uhum. Tá. Aí, no caso, seria Ok, isso. Análise do ponto é isso quiescente. aí. A análise no ponto quiescente é isso. Então vamos ver qual é a corrente que está passando no seu circuito de polarização. Tá muito Tá, pequeno, não estou conseguindo ver, mas quanto que é? 9 miliamperes, né? sim, É mais ou menos o esperado, porque você colocou um resistor de 1K numa diferença de tensão de 10 volts, não é isso? sim. Aí 0,7 vai ficar no diodo e o resto vai ficar no seu resistor. Esse resistor pode ser muito maior. 9 miliamperes é já uma corrente bem alta. Certo? Então você pode diminuir esse cara daí para 100 micro. É só a corrente suficiente para polarizar o diodo. Agora o negócio é, como você está usando o diodo de potência, ele tem a área da região de depressão maior, então ele precisa de correntes maiores para provocar o 0,7. Então o ideal seria você procurar um diodo rápido para poder conseguir fazer essa mesma variação com a corrente menor. Ok. Professor, uma pergunta. Diga lá, Pedro que tá falando. No ponto quiescente, a gente quer ver as correntes só nos coletores dos transistores? As correntes, porque veja, o que interessa no ponto quiescente é qual é o consumo do circuito naquele ponto. Então, se a gente Certo. observa as correntes em todas as entradas que vêm da fonte para o circuito, a gente consegue analisar todas as correntes que estão sendo drenadas e fornecidas para o circuito. Então, nos dois resistores e nos dois coletores, são os pontos de entrada de corrente, de entrada e de drenagem de corrente. Beleza, tá massa. Obrigado, professor. Beleza. Ô, João, eu acho que se colocar um N4148 resolve, que ele é um diodo rápido. Tá. É o clássico, um N4148. Alguém fez algum tipo de polarização diferente? Eu fiz a segunda que você mostrou. Esse aqui de small signal, né? Como é, João? Esse diodo aqui de small signal, né? Isso, beleza, um N4148. Então você vai conseguir os mesmos níveis de tensão com correntes menores. Entendi. Aí eu posso diminuir o resistor também. Pode aumentar o resistor, você quer diminuir a corrente. Ah, sim. Não, pro diodo... se eu substituir o diodo, aumenta o resistor. Isso aí. Funciona, né? Funciona bem. Esse circuito, na verdade, é de todos, acho que o mais simples. E é uma boa escolha, tá? Fazer ele simples mesmo. Ok. Se mais alguém quiser apresentar. Agora, é interessante a gente ver que, do ponto de vista de corrente, com esses resistores, por exemplo, com esses valores, né, resistores de 1K, por exemplo, a gente precisa de muita corrente para poder polarizar o circuito. Né? Então, a gente poderia aumentar bastante o valor desses resistores para poder diminuir a potência e fazendo com diodos menores a gente consegue fazer isso. Mas a opção do multiplicador de VBE, a gente consegue com resistores desse nível, né? desse tipo de valor, aí, valores próximos a esse, sem precisar usar resistores aí de 100K, por exemplo, para diminuir a corrente, porque a gente está usando uma fonte de corrente. Então, alguém fez ou com multiplicador de VBE ou com o buffer de classe A? Ô, professor, só uma Fez, dúvida. professor. Fez, beleza, vou querer ver. Diga lá, Yuri. Eu cheguei agora, se eu falar qualquer besteira aqui, se eu disse pra assistir o vídeo mesmo, que depois assistir a gravação dessa parte que eu Não tem perdi. problema não. Só quem fala besteira aqui sou eu.
É porque o meu deu bem diferente do Pedrinho, a frequência, a resposta em frequência. Eu acho que tá bem estranho também. Só dar uma olhadinha pra só orientar. Vamos lá? Vamos Porque embora? eu lembro que eu mandei pro senhor e tava trocado, não era? É uma besteirinha assim que. Posso mostrar? Pode mostrar. Tá conseguindo ver? Tô conseguindo ver. Vê como ficou. Porque o de João Pedro, né, teve aqui uma parte que ele fez isso aqui e continuou, né? Ele tá meio que pra baixo e fazendo. Tá bem estranho. Uhum. Você usou um N4148, não foi isso? Usei. Colocou um resistor 2K, os dois transistores aqui, Aí e ficou esse é o tudo seu gráfico de certinho. resposta em frequência. Na verdade, antes eu tinha feito ele como B e depois transformei ele no AB. Aí Sei. antes tava tendo aquele A crossover, né? distorção do cruzamento. Aí ele ficou certinho agora. Aí por isso que eu acreditei que tava certo. Sem que pela Uhum. frequência alguma coisa tá errada, né? Que frequência é essa que ele tá zerando aqui? Professor, eu só falar para você porque eu não sei eu não tenho experiência, pelo menos, de fazer esses gráficos aqui. Então, Tá basicamente, eu não bom. sei o que eu tô fazendo. Eu botei aqui o gráfico de frequência, peguei aqui a saída e botei aqui para ele simular. Mas você sabe o que ele quer dizer, o que esse gráfico representa? Não, não. Ok, vamos abrir esse gráfico. Abre ele na tela aí pra gente ver ele maior. O que esse gráfico está mostrando, certo? Ele está mostrando o ganho, certo? Versus a frequência. Então, o que nós estamos observando aqui? O ganho desse circuito ele deve ser 1. Por que ele deve ser 1? Né? A gente está observando o ganho de tensão. No estágio de saída, a gente não quer adicionar tensão. A gente só quer adicionar potência e é na forma de um ganho de corrente. Então, você está vendo aí que na maior faixa do seu circuito, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, o seu diagrama é um diagrama log, não é isso? Semilog. E aí, o seu ganho está próximo de 1, não é isso? Que é 980 mili, não é isso? Pronto. Eu Então acho que está isso aqui não é um funcionando milli. aqui. Eu acho que isso aqui é um mega. Ah, não. É O mili, mega é mili. é milli mesmo, né? Não. Porque se fosse, você estaria tendo um ganho de 1 tera, né? É muita coisa, né? Não é 1 tera, o ganho é 1. Certo. Então, esse é mili. Esse Mzinho aí é de mili. Então, o seu ganho é 1. Ou seja, o seu circuito funciona bem até essa frequência onde você colocou o cursor. Aqui, né? Isso, Aqui. nessa frequência onde você colocou o cursor, é o ponto em que as capacitâncias internas do seu circuito passam a fazer com que ele não consiga responder mais de maneira tão rápida. E aí o seu circuito passa a cair na resposta em frequência. Então, tá certo isso aqui. Tá Teoricamente, certo. Agora, eu não sei exatamente o que está acontecendo quando você passa de 100 mega. Tem alguma outra coisa que está fazendo alguma transmissão no seu circuito, certo? A gente não pode garantir que o que está acontecendo aí é um classe AB, certo? Pode estar acontecendo algum outro fenômeno que a gente precisaria avaliar por onde está circulando a corrente nesse ponto aí. Então, aqui a gente está falando de quanto? 1 giga que está aí, Essa outra transmissão está acontecendo em 1 gigahertz. aqui é por volta de 1 giga. É um intervalo bem curto, na verdade, né? Para 1 gigahertz, você já está bem dentro da frequência de rádio, tá acima de UHF. Tá? Então, assim, essa análise de circuitos para essa frequência tão alta não é válida, certo? Porque existe uma série de outros efeitos que vão entrar em consideração, que agora já são do eletromagnetismo e da ciência de circuitos de espalhamento, e até micro-ondas já começa a ser útil para o estudo aí nessa área de 1 GHz, a teoria de micro-ondas, certo? Inclusive, a gente vai colocar uma eletiva de micro-ondas no período que vem, então, se vocês quiserem, vai ser muito legal. Na verdade, o período que vem vai ser antenas, e no outro período, micro-ondas, para quem cursou eletromagnetismo 2, tá? Então, a gente, na verdade, não deve considerar tanto esse efeito. Ele pode ter acontecido por alguma ressonância interna do circuito que permitiu aí essa banda de passagem, mas os modelos que a gente usa, matemáticos, os modelos SPICE, que são modelos de circuitos concentrados, não funcionam mais para essa frequência dentro desse tipo de simulador. Então, as respostas desse simulador
acima de 100 mega já são, assim, de se duvidar. O que você deveria fazer aqui, por exemplo, é parar a sua simulação ali quando você teve a sua resposta à queda e ignorar aquilo que é algum efeito de ressonância que vem dos modelos que você usou, mas eles não necessariamente representam o que aconteceria na RL, na vida real. Para isso, você teria que fazer a simulação num software de simulação eletromagnética, como, por exemplo, o CST, ou o HFSS, ou o... Tem um que eu estou usando com um aluno meu agora, que eu esqueci o nome. Mas um software de simulação eletromagnética, tá? Então você pode descartar. Mas você entendeu por que essa curva toma Entendi sim, professor. essa resposta? Então, Então ali é um momento... A escala não, o intervalo de tempo aqui, né? O intervalo de frequência que ele... mas aí o que a gente está procurando é essa primeira queda, certo? A partir dessa primeira queda, a gente já sabe que a capacitância interna dos circuitos está impedindo o seu circuito de funcionar como um amplificador, né? Entendi. Como um amplificador, que o ganho começa a cair. E é a partir dali que a gente determina a faixa de operação. Então é interessante você mostrar essa simulação até o momento em que ela começa a cair. Então, por exemplo, você pode mostrar até... E vai. Aí você vai ver. Não vai, Ainda não, mas eu vou começou a cair lá mais pra frente, em mega já. Eu vou falar sem Oi, Yuri. Oi. Tu pode colocar aí esse gráfico. É 15 megas, mais ou menos. Eu acho que ele vai Pronto, beleza. até 3 ou 4 décadas depois da operação dele, né? Eu não entendi, como é? Que a frequência de corte dele é 3 ou 4 décadas depois da operação dele. Ele é pra No caso, operar em... quando ele sai daqui pra cá? Não, ele é feito para operar em 1K, né? Deixa eu ver como é que eu... Aí ele é feito para operar 1K, mas normalmente ele vai operar muito mais. Fala, Bruno. Eu vi o senhor falando quando eu cheguei no ganho 1 para esse que ele está fazendo. No caso, isso tem a ver com ser coletor comum? Exatamente por isso que o ganho é 1. O ganho é 1 exatamente porque o circuito é um coletor comum. É um coletor comum, né? Que é o que a gente usa nas classes A, B e AB, não é isso? Que é o que a gente usa nas classes AB. Então aqui Q1 e Q2 estão operando como coletor comum com uma pequena polarização. Ok. Legal, Yuri. Muito bacana a resposta em frequência. Valeu, professor. Ô, professor, Diga lá. a questão de FFT, essas coisas, como é que a gente visualiza isso? Tá, Porque no mesmo gráfico onde você selecionou analog, E tem várias coisinhas aqui, né? Esse aqui mesmo Fourier. tem que fazer análise com ele, né? Eu acho que vai ser aquele que vai fazer a reta e os... Correto. Aí como é que é as entradas, as saídas? Como é que... Se eu só poder dar uma ideia de como a gente trabalha. Tá, você vai colocar um sinal na entrada, né? Vai selecionar aquele Fourier. No caso, você está falando da FFT ou da DC Sweep? O DC. Não, não, é melhor o FFT, né? Já tá falando de frequência, né? É isso Pronto. aqui, né? Isso, FFT, você vai simplesmente jogar o sinal de saída aí. Ponto. Simples assim. Seria isso aqui. Isso. Ah, ok. Olha lá. Então, é isso que a gente queria ver. Se o seu sinal é uma senoide pura, a gente quer ver um pico infinito, né? Ou de ganho igual ao seu seno na frequência do seno, 1. Já que a gente já está aqui, faz o seguinte. Transforma o teu circuito, que é simples. Vamos memorizar essa imagem na nossa cabeça. Vamos ver o que acontece quando a gente transforma esse circuito de um classe AB para o classe B. Certo? Então aí. Agora a tua escala está muito grande. Não precisa ser tão grande assim, não. Põe a tua escala até 10K. Pronto, ficou melhor. A gente está vendo agora o pico principal, um pico grande da série de Fourier, certo? Em 1, que é o que a gente espera para um seno, né? Vocês devem lembrar que o seno, a transformada de Fourier do seno, é um delta de Dirac, né? Então, em 1. É isso que a gente está vendo aqui. Aí se eu quer que eu faça o quê? Transformar o circuito... Transforma teu circuito classe... Ele fica assim... Você sabe como é que eu faço para... Porque está maximizado. É só você fechar ele nas abas. Tá, eles estão aqui em cima, eu tô vendo. E aí você transforma esse cara daí num classe B, certo? É só curto-circuitar aí D2 e D1 e eliminar os resistores.
Deixa eu fazer o seguinte. Eu consigo comentar? Comentar o componente, não. Não, né? Tá, Foi deixa eu bom. As fazer. vantagens do PC aí, Yuri. Tô pensando no PC. O PC não faz isso? Aí você clica nele, comenta ele, aí ele fica. Como se ele não existisse. Ele fica branquinho aqui, mas não tá funcionando. Tá. Alguma coisa o PC tinha que ser bom, né? Aí eu curto-circuito aqui e pronto, né? Já matei essa fonte aqui. E aí você quer precisar continuar com essa polarização? Não, você vai ter que tirar R2 e R3. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Pronto, assim já Não sei se ele vai comenta dar isso. erro. Aqui já foi, né? Então aqui já tá. Tá um pouco estranho porque D1 e D2. Deixa eu fazer o Faça o seguinte. seguinte, ligue a entrada diretamente nesse nó que você criou aí. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Ok, não é assim. É aqui. Pronto. Não sei se isso funciona, porque como você botou o label, talvez ele Eu conecte vou- um eu no vou- outro. Mas vamos ver o que vai acontecer. Ele aqui, é aqui. Ok. Opa, foi o contrário. A zero não era a minha página, né? Não sei como é que você tá fazendo aí, não. É só deletar o Se resistor, tu deleta tirar o o resistor. zoom, É se só tu deletar tirar o resistor de diodo. se tu aumentar, se tu Demora diminuir 2 o minutos, zoom, pô. Como? diminui o zoom, pô, a zero é o maior. Deleta esse Toma. circuito. Deleta o resistor e o diodo e liga. É mais rápido do que o que tu tá fazendo. Deu alguma coisa errada agora que eu não tô conseguindo dar ok. Tudo bem, cancela. Pronto. Deleta. Tá, aqui já tô na página. Já tá aqui na página, porque ele ficou grande assim. Deleta isso aí que tu criou. E deleta esse resistor, esse diodo aí. Que é mais rápido fazer isso do que tentar inventar. Beleza. Deixa eu Deleta os diodos, D4 e D3 aí. Beleza, aqui eu fecho, né? E é só fechar. Todo mundo tem que estar ligado aí. Tô nervoso. Tudo bem. Pronto. Pronto. Vamos ver se ele não vai ligar esse no outro, né? Tomara que não. Mas vamos ver. Posso simular? Simula entrada e saída. Pode simular. Pronto. Eu acho que isso aqui não vai. Eu vou ter que trocar isso aqui. Vou ter que criar novos gráficos para ele. Põe no mesmo gráfico. Arrasta ele para dentro. Pronto. Pode ser, porque ele vai ficar um em cima do outro. Vai. Uhum. Deu algum erro aí. O gráfico, esse circuito é simples, depois eu faço ele de novo. Pronto. O circuito é basiquinho. Pronto. Ou você pode não salvar, né, Yuri? Eu acho que eu já salvei isso. Pronto, eu acho que eles estão agora aqui. Deixa eu ver. Estão aí? Vou fazer o seguinte. Tá. Alguém quer mostrar outra coisa enquanto ele vai fazendo aí? Que Pronto. talvez vai demorar um pouco. Ajeita agora o tempo. Ok. Beleza. Olha aí, né? A distorção de cruzamento, como a gente esperava, né? Que acontece por quê? Porque você não polarizou os dois transistores. Vamos ver o que acontece agora na FFT. Todo mundo entende por que esse efeito acontece? Uhum. Porque os dois no zero não estão no modo ativo. Isso. Exatamente no cruzamento, nenhum dos dois está no modo ativo, os dois estão em modo ICOR. Ok, E olha aí o que acontece. Nós começamos a ter. Nenhum está funcionando, Thalita. Se alguém conseguir a simulação, fala aí. Veja aí, nós temos agora duas distorções de modo ímpar. Tá? Na verdade, dá até para ver mais distorções ali de modo ímpar, até 9K. A gente consegue perceber as distorções de modo ímpar acontecendo aqui na série de Fourier. Então, além do seno, que seria a nossa, né, a nossa função, a gente tem as distorções de terceira ordem,
quinta ordem, sétima, nona, por aí vai. Verdade. Então, esse é o efeito de distorção que a gente está tentando remover, né? E aqui a gente consegue calcular, por exemplo, a distorção harmônica de segundo grau, fazendo a divisão entre o segundo pico pelo primeiro pico. Vai dar um valor aí percentual. Ou que pode também ser expresso em decibéis. Então, essa é a resposta aqui que a gente tem. Não, Josué, eu posso dar uma aliviada no prazo. Ô, professor. Ó, essa é uma outra resposta interessante. Então, esse gráfico aqui é o gráfico que a gente espera nessa resposta. Pode falar, Yuri. Ô, professor, só mais uma dúvida, só para parar de falar certo. aqui, para incomodar o senhor aqui. No DC, como é que eu faço? Porque ele precisa de uma entrada e uma saída para ele fazer aquele gráfico. Sabe qual é o gráfico que eu tô falando que ele tem o que tá cortado aqui, aí vem certinho a reta e depois corta aqui em cima. Saturno embaixo. Transferência. Faça o DC. Isso. Você precisa definir a sua entrada como uma função CC. Vamos fazer nesse circuito que você já fez aqui, classe B, certo? Então, aqui na entrada, você vai definir ela como uma fonte CC. Eu posso tirar essa fonte? Acho que aqui mesmo eu faço. Não, ela precisa ficar aí. Só descer. Pronto. 5 volts? Minha fonte é de 12 aqui. Não sei se tem alguma coisa relacionada. Não, tanto faz. Bota 0. 0? Não tem problema não. É, porque depois você vai definir no gráfico DC. Ok. Ah, sim. Beleza. E aí adiciona no DC Sweep. Essa fonte? A saída, você adiciona no DC Sweep. Ok. Aí vai ter algumas configurações aí na sua DC Sweep. Aí pronto, o X. A variável, o X é a sua variável de entrada. Aí eu coloco o X lá, né? Aí você coloca X lá. No valor da sua fonte, você coloca X. Opa. Aqui, né? Ele aceita? Não, ele aceita. Ele não aceita. A gente tem que selecionar alguma coisa. Como era mesmo, pessoal? Vocês lembram? Eu acho que era por aqui, professor. Tinha um negocinho que a gente selecionava e ele permitia que a gente colocasse isso, valor X. Beleza. Lembrar daquela vez que você me ensinou. Você já me ensinou isso uma vez. Eu não... A gente já fez isso, é verdade. A gente já fez isso. Um tempão você falando. Marcel, Então, ok. E agora vai. É só jogar a saída lá e você tem que configurar de quanto a quanto vai o seu X. Se os seus limites estão entre 10 e menos 10, né, o ideal é você colocar 12, um pouquinho além. 12 não? Tá, você colocou 12 menos 12? Tá bom. Então bota de 15 a menos 15. Bota suas configurações ali de 15 a menos 15. Aí no caso... Start value é o valor mínimo em que esse X vai variar, né? Aí você coloca ele menos 15, por exemplo. Não entendi, professor. Bom, aqui. Start value é o valor onde você vai começar. Então, menos 15. Ok. E aqui 15, né? Até 15. Então, o que vai acontecer? Esse seu X vai variar de menos 15 a 15. Como você pegou a sua fonte e disse que o valor dela é X, então aquela sua fonte vai variar de menos 15 a 15. A gente pode usar isso para variar outros valores. Então, onde você botar esse X, todo mundo vai variar ao mesmo tempo esse valor de X. Certo? Então, você pode variar eu não sei se resistor aceita isso, mas outras fontes, com certeza. Você pode botar esse valor de X e ele varia. Olha aqui. E aí, era o que a gente esperava? Foi bem curtinho, né? Foi bem. O crossover aqui foi bem... O crossover não, teve o corte, né? Seria o corte. Poderia chamar de corte, de não funcionamento. Seria os dois estão em região de corte aqui no meio, né? A distorção de crossover aconteceu aqui no meio. Eu estou muito curioso por que o circuito não saturou. Oi? Os limites superiores e inferiores, aquela saturação aqui, não vai ter não no simulador? Deveria ter acontecido isso aqui. Será que consigo aumentar? Se aumentar a tensão, ele aparece? A questão é que a sua tensão de alimentação ela é 12, né? Então deveria saturar em 12 na saída. Volta lá no teu circuito, não ferrado diferente, não? Tá certo aqui, né? É outro aqui. Ele tem que estar em cima aqui, né? Tá certo, sim. Seguidor de emissor dos dois lados, mais 12 menos 12. Essa resistência aqui influencia alguma coisa? O valor de resistência? Esse mais 12, esse mais 12, esse menos 12, essa simbologia aí equivale ao mesmo modelo de usar essa entrada CC que ele usou de input aqui? Aham, tu vem aqui, ó. Aí tu bota aqui power. Aí tu coloca a setinha e depois tu clica nela e diz qual é o valor que tu quer. Aí ela sim.
Ah, ele estava perguntando sobre a simulação. É isso mesmo. Sabe Aí o que está fica acontecendo? com a fonte de CC 12 volts. O seu circuito está funcionando, como ele é um classe B, o que está acontecendo? A partir do ponto em que você atinge tensões mais altas, é a sua própria fonte de entrada que está alimentando o resistor de saída. Então, se você observasse a corrente de coletor, por exemplo, você vai ver que a corrente de coletor, ela limita, né? Quando chega na saída. Vamos Mas a fazer o corrente do seguinte, coletor de põe um quem? probe de corrente de coletor em Q3. Põe um probe de corrente de coletor em Q3. Q3. É, tem que fazer assim. Uhum. Vamos ver se a gente consegue colocar essa corrente lá no gráfico. Qual gráfico? Esse aqui ou de... O DC. É o que está aberto, você vai ter que fechar o gráfico. Opa. Pronto. Mas aí sumiu tua corrente. Ok. Aqui? Isso. Ok. Vediamo. Tá em 0, né? Ou próximo de 0? Tá acontecendo alguma coisa aqui, ó. Ela tá aumentando, depois tá... Com certeza está acontecendo alguma coisa. A corrente está igual a zero o tempo todo. Ela deveria ser positiva no ciclo positivo, certo? A corrente de coletor. E aí, quando chegasse no final, ela deveria descer a zero. E aí, quando ela está ali, ela está sendo negativa, tudo bem. Isso é típico da saturação, né? Na região de saturação, a corrente de coletor é negativa. Beleza. Então, ele entrou na região de saturação ali quando a gente cruzou 12 volts, não foi isso? É isso aí. Quando a gente cruzou 12 volts, o seu transistor entrou na região de saturação. Ok. Mas a corrente tá Agora, boa. essa corrente está em amperes, não é isso? Eu acredito que sim. Dá um zoom, por favor, próximo dessa região, para a gente ver Vou ver se... aqui. Onde é que eu dou um zoom? Acho que por aqui mesmo. É 00 mesmo? Opa. Acho que tem um cursor aqui de zoom, peraí. Eu acho que não funciona assim, não. O cursor tá bem próximo de 0 mesmo. Porque qual é a corrente que a gente espera? Na saída, né? Você colocou uma carga de 100. Então, com 10 volts, você está olhando ali numa corrente de... Quantos miliamperes? 10 miliamperes, não é isso? Eu acho que seria 10. Máximo, o pico. Então essa curva vai subir até atingir 10 miliamperes. Então faz o seguinte, pega o teu gráfico e simula a menos um limite um pouquinho menor que 12. Aí essa corrente vai amplificar. Ou então, se você conseguir nos seus parâmetros, pronto, por aí. Coloca aí até 11, por exemplo. 11? Isso. Aí a gente vai eliminar aquela partezinha do gráfico e eu acho que a gente vai conseguir ver melhor. Ok, e simula de novo. Eu acho que já simulou. Simulou já. Esse gráfico não tá... Eu acho que eu posso colocar... Só pra gente ver como tá a corrente, eu vou colocar entre 1 ampere e menos 1 ampere. Só pra ver como tá. Eu acredito que possa dar certo. Aqui, menos 1 e 1. Ah, não. Isso não vai resolver, não. É a escala. A escala da gente é que tá esquisita. Faz o seguinte, tira esse gráfico verde e vamos ver só o gráfico vermelho. Ô Yuri, eu acho que esse botão de zoom, aquela janela de zoom lá que tu clicou no mais, dois pro lado dele tem um de seleção de área. Isso aí é. Ah, massa. É isso aqui que eu tava procurando. Pronto. Eu quero ver essa região aí. Agora ele vem lá pra baixo. Eu achei a conta da curva verde. Vamos simular só a vermelha num gráfico separado? Uhum. Essa escala aí tá meio esquisita. Eu acho que ele cria a escala agora, né? Um aqui dê pra ver bem. Uhum. Você tem que botar o valor de X novamente. Ah, é porque eu tô simulando... É porque o X ele fica para cada aqui tava em gráfico. DC, professor. E aqui eu tô simulando no analog. Não, tira esse cara aí. Não é aqui não, né? É no DC Tem que mesmo? fazer uma outra DC, só com um traço. Ok.
X. No caso aqui de menos 1, de menos 10, menos 1. Pode menos 10 a 10. Ó, tá em... Ele não pegou bem, não. Não, pegou sim. Pegou? É, o que Ele é que você fez uma esperava? calculação. O que é que você esperava ver? Eu achei que eu ia ver aquele... É porque tá realmente, é porque tá em milha aqui, né? Tá bem melhor de se ver. Uhum. Na verdade eu calculei errado, né? Não era 10 mil, era 100 mil, que é 10 volts dividido por 100. Então é 10 mil dividido por 100, vai dar 100, né? Vai dar 100 miliampere. Então a gente esperava que a corrente subisse até 100 miliampere. Vamos fazer o seguinte. Aumentar isso aqui, né? Vamos aumentar para 12,3. O inferior não vai fazer diferença, não. Ah, certo. É isso aqui, ó. E aí porque simula de novo. tem que simular. Vou dar um espaço para ele simular. Ainda não foi, né? Não. Aumenta mais um pouquinho. Vamos ver o ponto onde ele começa a trocar de estado. O inferior não vai fazer diferença. No caso, só menos 15 altera? Só precisa aumentar o positivo, o mais 12,3. Põe aí, por exemplo. 15 acho que vai ser demais. Vamos tentar. Ó, já foi demais. Mas ok, tudo bem. A gente consegue ver nesse gráfico aqui por conta dessa questão. Se você botar até 13, acho que vai ficar bem legal. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Vamos parar para pensar nisso. Por que abaixo de 0 a corrente do coletor desse transistor é 0? É uma pergunta para todo mundo. Porque está em corte? E o transistor está em corte, certo? É um classe B. Então, abaixo de 0, quem está conduzindo é o outro transistor. A partir de um certo momento, a corrente de coletor começa a aumentar. Veja que ela não começa do 0, certo? Ela começa um pouco depois. Por que ela começa um pouco depois? Praticamente. Praticamente quanto? 500. Praticamente 500. É quando o transistor começa a conduzir. Então, é quando acaba a distorção de cruzamento. Quando acaba a distorção de cruzamento, o segundo transistor começa a conduzir. E aí eu tenho corrente de coletor. É nesse ponto que eu sei que o meu circuito funciona como estágio de saída. O que acontece quando a gente tem acima do segundo ponto ali, onde ele começa a cruzar, acima de 12 volts? Por que a minha corrente começa a ficar fortemente negativa? Isso é saturação? Saturação. Então, a minha corrente a minha tensão na base começa a ficar muito alta, ao ponto da tensão na base ficar maior do que a tensão no coletor. Então, o que é que acontece nesse ponto? Quem está determinando o comportamento do circuito é o estágio de... ou melhor, o circuito está se comportando como saturação. Então, nesse ponto em que o circuito está se comportando como saturação, eu tenho a diferença de 0,7 no VBE, certo? E por conta dessa diferença de 0,7 no VBE, a tensão de saída continua crescendo no simulador, por conta do modelo de Eber-Small, e a corrente de coletor começa a ficar negativa, por conta do modelo de simulação. Então é isso que a gente está visualizando nesse modelo aqui, classe B. Ô, professor, licença. Lá. No caso, a saturação, certo? Teve uma pergunta que você fez, uma das perguntas, você pede os limites superiores e inferiores de saturação. Aí, no caso, o que a gente fez ali, a gente não achou os limites, né? No caso, seria não foi capaz de mostrar. Não foi capaz de mostrar. Mas seriam esses pontos aqui. Os limites de saturação é o fim dessa curva aqui. 12,4 volts seria um limite de saturação. E esse primeiro ponto aqui também? E se você fizer a curva para o outro transistor, ele vai mostrar o outro limite. Quando você fizer ele para a classe AB, você vai ver que a corrente dele passa um pouquinho de 0, certo? E morre um pouquinho depois de 0, né? Um pouquinho já dentro da parte negativa. Ah, certo. O limite de saturação da área contrária você vai ver utilizando o outro gráfico, né? O gráfico da corrente do transistor PNP. Beleza, Yuri? Tranquilo. Vamos ver se a gente vê uma outra solução, uma solução com uma polarização diferente. Certo.
Quem assume? Legal, Yuri. Massa. Eu posso Diga lá, mostrar? Robson. Pode mostrar, mostrei. Eu fiz no IZDA, com o Paulo. E eu não faço ideia de como fazer FFT no IZDA. Eu acho que o EasyEDA não faz FFT. Eu acho que ele não tem nenhuma macro para FFT. Acho que você tem que exportar o gráfico e fazer ela no Octave, por exemplo, com uma das funções nativas do Octave. E ele gera esse FFT. E exportar o quê? O que eu deveria pegar de dado do meu circuito para poder fazer FFT? A curva no tempo do sinal de saída. Certo. No caso, pessoal, eu fiz usando polarização por multiplicação de VBE. Aí eu fiz essa fonte corrente aqui. Uhum. E a principal dificuldade, eu acho que todo mundo está tendo, foi achar transistor que funcionasse como transistor. Sabe? Entendi. Aí eu fiz esse teste aqui, ó. Esse circuito de teste aqui para poder ir verificando. Isso aqui é um emissor comum, que a saída está aqui no coletor. E eu peguei esse circuito lá do Cedra, que tem uma curvazinha. Uhum. Que dá para ver as 3 regiões de operação. Ah, entendi. E aí Aí eu você fui faz testando aqui o corte, a ativa e saturação. Isso aqui é a tensão da base. E ficava em Sim. 0,7. Eu fui testando isso com vários transistores até achar um que funcionasse. Quase que eu não achei. Tipo, eu botei o início do código e ia procurando todas as versões que os usuários fizeram do mesmo. Uhum. E para esse aqui, por exemplo, tinha uma lista enorme, mas só esse funcionou. Entendi. E aí você usou como o transistor positivo, mas você fez Darlington ou você encontrou também um PNP que funcionou? Eu achei um PNP. Mas esse aqui A é gente usou Darlington, mas não tava funcionando não, ele nem simulava. o chip 142, ele é Darlington, se não me engano. A gente testou com ele e também não pegou. A gente tá procurando um que não fosse Darlington, que foi esse aqui que a gente achou. De potência, mas sem ser Darlington. Eu acho que é como você falou, o tipo 142 ele já é Darlington, eu acho, né? Isso, ele é. Eles não têm modelo Spice, né? A maioria não. Porque Esses dois tinham. muitas vezes os usuários fazem esses modelos de transistores porque eles estão interessados no encapsulamento para fazer uma PCB. Então, nem sempre o modelo vai ter um modelo SPICE que consiga fazer uma simulação. Às vezes, só porque está lá o nome do componente e tem um desenho bonitinho e tem um encapsulamento, nem sempre significa que ele vai simular. Para simular tem que ter modelo SPICE. E aí vocês encontraram um com modelo SPICE. Beleza. Por que você colocou resistores nos emissores dos espelhos? Você tentou fazer espelho de Widler? Eu não sei o nome do cara, eu sei que começa com W. Eu fiz para aumentar a estabilidade do espelho. Que eu fiz um teste com variando a carga. Aí tava. Ele dava perto do que eu queria, mas ele variava muito com a carga. Aí eu olhei lá no Horowitz que tem um circuito que melhorava a estabilidade, que era usando resistor nos emissores. Só que aí eu fiz o cálculo e, tipo, fazer isso me custa a minha carga máxima. Isso aqui diminui a carga máxima que ele pode fornecer. E ele E satura deixava mais os rápido. cálculos mais difíceis também. Sim. Mas besteira. Já tem a expressão, né? Já tem É interessante. O espelho de Widler é um caso interessante de realimentação negativa. Por que ele causa estabilidade? Né? Porque ele pega uma parte do valor de VBE e retira, certo? O fato de você colocar um resistor no emissor, o que isso vai fazer? Ele cria um divisor de tensão entre o VBE do seu transistor e a tensão entre base e VCC, no caso, ou VCC ou menos VCC. Então, aquela diferença de tensão que você gostaria que fosse 0,7, né, ela vai ser, na verdade, dividida ali entre sua base emissor e o resistor. Ou seja, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte. Eu vou explicar isso de uma forma qualitativa, certo? Não quantitativa. Eu consigo apresentar aqui, Robson, só um pouquinho? Eu
vou apresentar de maneira qualitativa, né? O que é... Tem uma frase aqui que o Horowitz fala sobre esse circuito que eu também não entendi. Tá. Ele diz que ele deixa a fonte de corrente melhor porque as pequenas variações de VBE com VCE são agora desprezíveis na determinação da corrente de saída. Eu não entendi o que ele quer dizer com isso. Ó. Imagine que eu tenho aqui um circuito que determinou essa tensão aqui, ok? Um circuito que determinou uma certa tensão de base, e eu vou fazer essa tensão de base em uma saída de espelho tradicional. O que acontece? A menor variação de VB aqui, se eu tenho uma pequena variação de VB, essa variação é, na hora, transmitida aqui para o meu VB, o que faz com que essa corrente aqui aumente. Certo? Além disso, se eu tenho uma variação na carga, que drena mais corrente aqui, isso também é automaticamente repassado para VB. O princípio da estabilidade é a gente ter alguma variável que se contrapõe à mudança, ou seja, o exemplo clássico que a gente tem, né, é o exemplo da economia, que é oferta e demanda. Por que isso aqui funciona para estabilizar o mercado? Porque quando um aumenta, necessariamente, ou melhor, oferta, demanda e preço, né? Por que isso aqui estabiliza o mercado? Porque uma das variáveis funciona contra a outra, né? Então, por exemplo, quando eu aumento a oferta de um produto, eu tenho mais produto do que demanda, existe um excesso de oferta, isso faz com que o preço caia. Uma vez que o preço cai, o interesse por aquele produto aumenta, então a demanda aumenta também para atingir um equilíbrio entre oferta e demanda. Se eu tenho, por exemplo, um aumento de demanda, ou seja, mais pessoas desejando comprar aquele item, o preço aumenta junto, certo? O que faz uma demanda, o que faz cair a demanda, certo? Porque você aumentou o preço, as pessoas têm menor interesse. Então, bem, eu não sou especialista nisso aqui, mas essa é uma das regras básicas da economia e é um caso de realimentação negativa, ou seja, quando eu tenho um fenômeno qualquer que aumenta uma dessas variáveis, o próprio sistema econômico faz com que essa variável tenda a reduzir de novo e atingir um equilíbrio. Isso é uma realimentação negativa. A realimentação positiva é o contrário disso. É quando um fenômeno aumentar, a tendência do sistema vai ser propagar ainda mais o aumento desse fenômeno. Então, o que a gente está fazendo aqui? Colocando um resistor aqui de emissor. Vamos supor que o meu VB permanece constante e a minha tensão de base está aqui. Se essa minha corrente de saída, por alguma razão, sofre um ligeiro aumento, o que vai acontecer aqui? Essa corrente maior vai ser transferida aqui em parte, né, dividida por alfa, vai ser transmitida pelo meu resistor RE. E se essa corrente aqui aumenta, isso implica que a tensão sobre o resistor RE também torna-se ligeiramente maior. O que significa que a parcela da tensão que acaba sendo dividida de fato para o VBE torna-se menor. Ou seja, mais parte dessa tensão VB fica aqui com o meu valor de RE. O que significa que VBE, por sua vez, diminui, o que provoca uma diminuição na corrente de saída. Então, esse é um efeito de realimentação negativa, ou seja, a tendência em aumentar a carga na saída resulta num reajuste do circuito de tal modo que essa corrente diminui. A mesma coisa vai acontecer quando você tenta diminuir a corrente de saída. Então, se acontecer qualquer tendência no circuito que faça com que a minha corrente de saída diminua o seu valor, essa corrente vai ser transferida aqui via alfa, via 1 sobre alfa, para RE, e essa corrente aqui em RE vai tender a diminuir, o que implica que a tensão aqui em RE tende a diminuir. Se VB é fixo, e VB é fixo porque está sendo fixado por um circuito externo, a parcela de VB que fica sobre a base emissor torna-se agora maior. Então, a tendência na diminuição da corrente de saída, que foi ocasionado por qualquer coisa fora do seu circuito, diminui a tensão sobre o emissor, o que implica num aumento de VBE. E quando o VBE aumenta,
isso implica numa tendência de aumento da corrente de saída. Então, vocês estão entendendo a jogada aqui? Esse é um circuito bem interessante de observar a degeneração acontecendo. Obviamente que isso não acontece de uma forma sequenciada, isso não acontece assim, uma coisa acontece e então a próxima acontece e então a próxima. Isso é um recurso didático que a gente está explicando aqui, uma equação matemática, de maneira que a gente consiga entender os fenômenos, né, numa ordem lógica, mas tudo isso está em jogo ao mesmo tempo, o que faz com que a gente tenha maior estabilidade, ou seja, as partes externas do circuito têm uma influência menor no efeito da corrente. Então, esse espelho aqui, que é o espelho de Widler, faz esse tipo de efeito acontecer. Certo? E ele não precisa ter o resistor no circuito de entrada, não. Só no circuito de saída já é suficiente. Mas se a gente quiser que a corrente seja igual nos dois ramos, então a gente precisa colocar o resistor também na entrada e na saída. Se você fizer o espelho de Widler dessa forma, só com resistor na saída, a corrente de saída vai ser muito menor do que a corrente de entrada. A sua razão de transferência não é 1. Então a gente põe o resistor aqui para fazer com que a razão de transferência seja 1. E realimenta aqui, né? Então é uma variação que utiliza a realimentação negativa para estabilizar a corrente. Beleza? Entendi. Ficou legal? Compreenderam? Deixa eu acender a luz aqui. Apresenta aí. Deixa eu parar. Foi interessante esse teste que você fez, Robson. Acho que é legal. Então, só foi nele que eu descobri que tinha símbolo errado. Tipo, ó, olha essa fonte de corrente aqui, ó. Eu descobri que isso aqui tá invertido, o emissor com o coletor. Ele tá funcionando invertido. Ah, tá. O que eu já ia falar, se o circuito tá errado, né? Mas. Então, aí tá funcionando porque tá invertido a simbologia. Eu achei um monte de coisa meio bizarra, que nem essa. Eu acredito que existe no próprio EasyADA um modo em que você pode reportar o circuito errado. O circuito não ter um modelo SPICE não é um erro, é só porque ele não foi incluído. Mas o circuito estar trocado coletor com emissor é um erro. Então, eu sugeriria que você desse um alerta lá no circuito. Eu acho que tem uma parte onde tem uma setinha amarela, uma espécie de triângulo, aquele triângulozinho com acho que eu sei, uma exclamação dentro. Você clica lá e aí você descreve o que está errado no modelo e o pessoal a comunidade tenta ajeitar. Entendi. Beleza, e aí, você conseguiu fazer alguma outra das simulações que o pessoal não mostrou? Como foi que ficou aí o teu VBE? Então, professor, minha primeira dúvida é se eu fiz a polarização do circuito certo, porque eu nunca fiz a polarização desse circuito. Aí eu usei essa lógica aqui, ó. Tem uma parte lá da prática que o senhor pede para botar na entrada 5 volts, com 1 kHz, certo? Aí eu supus que aqui na saída tinha 5 volts, e portanto aqui teria essa parte de baixo não estaria funcionando, porque ia ser o ciclo positivo. Esse daqui está no modo ativo. Aqui ia ter uma corrente de 50 mili, e como aqui está em corte, toda a corrente que passa para cá vem daqui. E aí essa corrente de emissor seria 50 mili ampere. Aí esse cara aqui, ele tem um valor típico de beta de 50. Tá. Aí a relação da corrente de base com a corrente de emissor a corrente de emissor dividido por beta mais 1. Aí dividido por 51, o 50 dá quase 1 milha. Aí, tipo, para esse ponto em que aqui tá com 5 volts e que aqui tá com 1 milha, eu queria que para cá fosse 7, para poder dar 0,7, 0,7 e 1,4, e para aqui fosse 10 milha. Aí eu juntei 1 mais 7 mais 10, aí deu 18. Aí eu polarizei a fonte para dar 18 miliamperes, dá um pouquinho mais, na verdade. Aí, só que isso fez com que, quando eu fosse simular com a entrada com 5, ele ficasse com um pouquinho mais. Ele fica com 5,4. Então você simulou seu ponto quiescente em 5 volts.
Aí Tá. ele não fica com 5, ele fica com 5.4. 5.4. Quase meio volt. Em todos os pontos ele fica com meio volt a mais que a saída. Quer dizer, na saída ele fica com meio volt a mais que a entrada. Mas isso é normal, né? Isso é esperado. Mas essa é a lógica certa para poder polarizar o circuito? A lógica está correta para polarizar o circuito. Você conferiu se todos estão no modo ativo, tudo certinho, todo mundo que você queria? Em uma certa faixa, sim. Só que à medida que essa tensão aumenta, como aqui a corrente é de 7 mili, aqui vai ter 0.7 volts a mais que aqui, e aqui vai ter 1.4 volts a mais que aqui. Aí chega um ponto que aqui é tão alto, e aqui está acompanhando, que essa diferença de tensão aqui é o bastante para esse transistor entrar em saturação. E aí começa Sim. a rolar um negócio meio esquisito. Que tipo, a corrente começa ela ficar para cima em vez de para baixo, ela vem para cá. Umas corrente muito doida aparece, professor, no meio do Porque circuito. quando o transistor entra em saturação, a junção base-coletor começa a conduzir no sentido contrário. Aí já era. Aí já era. Então era isso que estava acontecendo. Não, tudo bem, mas aí é o seu limite de saturação. O que a gente vai ver... Ele satura antes do de potência, tem problema? Não é o ideal, né? O ideal é que o seu estágio de polarização não sature antes do estágio de potência. Né? Então, como é que eu evito isso? Essa era uma dúvida que eu queria tirar com você. Já não fazer a fonte de Widler já é uma forma de você evitar essa saturação. Porque quando você adiciona um resistor, você já tem um caminho a mais de tensão, certo? Então, já não fazer nesse esquema já é uma forma de você aumentar os níveis de saturação. Entendo, porque tem uma diferença potencial aqui, né? Por causa da corrente de 18. O resistor já entrega uma diferença de potencial ali. Mas por isso que eu botei baixinho. Mas mesmo sem e a diferença zero, a diferença de 5 volts, Robson, de 5 volts não, de meio volt, vem porque se você observar o ponto que você está inserindo o seu sinal e o ponto em que você está coletando a saída, ele passa pela junção, né, ele sempre vai passar por um valor de VBE em qualquer direção que você seguir. Como assim? A sua saída vai estar sempre um valor de VBE a mais do que a entrada. Em qualquer direção que você seguir, fazendo lei das tensões de Kirchhoff. Certo? Então, se você estiver no ciclo negativo, você vai passar por um VBE aqui nesse QN aqui. Aqui, né? Um VEB aqui no caso, né? E esse VEB vai se somar ao seu circuito. E se você estiver no ciclo positivo, você vai fazer pelo caminho contrário, tá? E aí o caminho contrário, você vai somar um VBB e depois subtrair um VBE. E aí isso vai dar essa diferença aí de tensão. Por aqui, assim? Sim, por aí e por baixo. Exatamente. Você vai somar um VBE, depois somar a corrente no resistor R1, se não me engano, R3. E aí depois você vai ter de novo o VBE de QP. Então você somou um VBE, subtraiu um VBE, mas aí passou por R3. Então a tensão em R3 vai se somar à sua tensão na saída, no ciclo positivo. E no ciclo negativo, o VEB de QN vai se somar. Então você vai ter sempre um offset. Com o multiplicador de VBE, não tem como evitar esse tipo de coisa, porque você não pode alimentar o multiplicador de VBE pelo terminal central. Não pode fazer isso. Então, se você observar, por exemplo, o circuito que o João colocou, o primeiro circuito lá, você vai ver que ele alimenta o circuito no meio do diodo. Certo? Então, como ele alimenta no meio dos dois diodos, qualquer que for o caminho que você tomar da entrada para a saída, você vai conseguir visualizar uma soma de VBE e uma subtração de VBE. Aqui, então, a esse deslocamento aqui, cruza no mesmo ponto. Esse circuito, apesar de ser um classe AB, não cruza no zero. Por quê? Porque você não consegue inserir o sinal no meio do multiplicador de VBE. E você não pode fazer isso porque ali é onde você tem a base do transistor de polarização, que aqui é o QB. Se eu coloco a minha fonte de alimentação ali, eu estou alterando o regime de polarização. Para que esse circuito funcione, é estritamente necessário que a minha corrente de base seja menor do que a corrente fluindo pelos resistores R2 e R3. Porque a gente faz essa aproximação, né? Supondo que a corrente dos dois é igual,
Aí a gente conclui que a tensão sobre os dois é igual e, portanto, a gente consegue multiplicar o VBE. Mas é só nessa suposição de que a corrente dos dois é igual. Se eu pego a minha fonte de tensão e coloco aí, já era. Porque eu estou fornecendo um caminho de resistência baixa através da fonte, já que a resistência de saída da fonte é baixa. Então, se eu coloco a fonte ali no meio para tentar resolver o problema, na verdade eu estou destruindo o meu multiplicador de VBE. Então, eu preciso alimentar o multiplicador de VBE em um ponto que já tenha, em um ponto que não interfira nessa situação. Teu gráfico, Robson, você estava mostrando, ficou bem legal. Esse aqui é justamente aquele meio volt, né? Essa diferença aqui do 0,0. É a queda daquele VBE ou de VEB, dependendo do ponto. Aí como, eu acho que é como você falou aqui, ó. Aqui é meio e aqui é análise. Você quer ser 0,7 aqui, mas é porque o não tá na mesma é igual, escala. só que as duas escalas estão diferentes, aí ele fica meio... Não parece que a derivada é 1, mas a derivada aqui é 1. Aí, professor, isso aqui é o ponto onde esse cara entra em saturação, mas esse daqui ainda está em modo ativo. Sei. Aí acontece aqui em 9 volts, quase 10. Aí daqui para que QP realmente sature, eu tenho que aumentar para muito mais do que a minha entrada. A minha entrada é menos 12 a 12, eu tive que aumentar para 15 para poder saturar. Para ele começar a saturar, né? E aí nesse ponto aqui a corrente de coletor começa a ser negativa, né? Aqui começa a ser negativa. Aí, tipo, tem algum jeito de fazer esse cara saturar depois dele? Eu fiquei pensando, mas... Seria você tirando R5. Não sei necessariamente se ele vai saturar depois. Ele ainda satura antes. E mesmo que eu aumente essa tensão aqui, acontece do mesmo jeito. Não, a questão não é o valor da tensão, né? A questão é quão longe você está do valor da tensão. Só aumentar não é suficiente, não. Não tem. Com esse tipo de espelho, não. Se você substituir por uma fonte ideal, ok, mas não é a fonte ideal. Certo? A gente vai ver lá na frente um tipo de amplificador que consegue ir realmente até o valor da saturação, até o valor da fonte. A gente chama ele de rail to rail, assim, rail to rail. A gente vai ver ele lá no capítulo 9, ou é 8? 9, capítulo 9. E aí a gente vai ver direitinho como é que ele funciona, e é uma mudançazinha no circuito com MOSFET que consegue fazer com que ele atinja, de fato, os 12 volts. Mas aí não dá, porque você precisa de uma diferença de tensão e ela vai ser atingida antes no seu transistor de polarização, não tem como. É legal, funciona bem. Se eu botar essa unidade de carga de menos 12 a 12, que é a minha alimentação, e eu só ver esse pedacinho aqui, eu posso dizer que isso aqui é já o circuito saturado ou eu tenho que mostrar até QP saturado? Veja, a saturação do seu circuito é quando qualquer transistor deixa de operar de alguma forma que faz com que a sua curva de saída saia da forma correta e que as correntes, como você espera, deixem de funcionar. Então, assim, o fato de Q2 e Q4 saturarem antes de QP e QN, então isso significa que o seu limite de saturação é quando Q2 e Q4 saturam, mesmo que a sua saída ainda não esteja saturada. No caso, Q4 não satura não, é só Q2, né? Para baixo não tem esse problema porque não tem esse aumento de tensão aqui de 1.4 volts. Sim. Tem razão, porque o circuito não é simétrico. Sim, então, o seu circuito ele satura quando ele deixa de funcionar, qualquer que seja a causa que levou a esse não funcionamento. Entendi. Então, se aqui nesse caso é o Q2 que satura primeiro, então é ele quem determina o limite de saturação do seu amplificador. Ô, professor, e em relação ao amperímetro, para fazer a tensão versus ou coisa que a gente disse que não achou e o senhor... Vocês não têm probe de corrente no EasyEDA, não? A gente não achou. Até se a gente pesquisar aqui, ó, tudo que tem escrito corrente no nome é só as fontes. Aliás, isso é de usuário, né? Do sistema é só fonte. Porque esses são adicionados pelos usuários, né?
Aí mesmo de usuário eu não achei um probe, sabe? Achei isso. Achei coisa Não, tipo assim, deveria. né? Mas acho que não vai servir pra simulação. Não, não, não. Aí a gente tava pensando em, tipo, botar um resistor de um ohm aqui, medir a tensão, exportar os dados e fazer no MATLAB, ou no Octane. Essa é uma forma de fazer. Não é a melhor forma. Deveria ter um probo de corrente. Tem amperímetro que a gente bota, mas não. Ah, o multímetro é no modo perímetro. Mas, tipo, eu tenho a impressão de que Eu não tudo que ele sei tem se tá aqui. tem. Eu não achei mais nada além disso aqui. E aqui tem pouquinha coisa demais. Eu não sei se tem, não sei se existe esse probe para o EasyEDA, porque eles ainda estão implementando muita coisa. Não sei se esse probe existe. Mas aí, se ele não existir de fato, eu dei uma pesquisada aqui rapidinho, parece que ele não foi implementado ainda não. Eu estou vendo aqui no fórum, no fórum do EasyEDA, eles estão dizendo que isso vai ser colocado como pedido futuro, feature request, né? Então, aparentemente não está implementado ainda no software probe de corrente, o que é uma pena. Eu realmente esperava que tivesse. O P5 tem probe de corrente, não tem, Yuri? E Como, aí. professor? O P5 tem probe de corrente, não tem? Pensei que tem probo de corrente, professor. E aí, Além do probo de corrente, melhor. tem um amperímetro que dá para fazer realimentação, professor. É Tá melhor. vendo? Você tá subestimando o Esse 1 a P5, 0. professor? P5 1 a 0. Talvez tenha uma forma menos invasiva. Veja se você tem aí fonte de corrente dependente de corrente, Robson. Isso. Essa CCV. CCCS. Certo? CCCS? Essa Não, não, não. É um quadradinho que tem uma corrente e uma fonte de Ah, corrente tá. dentro. Isso aqui, né? CCCS. Então, esse cara daí é uma fonte de corrente dependente de corrente. Certo. Então, você Qual pode a ideia? posicionar esse cara em algum lugar qualquer, fazer com que a corrente passe por dentro dela. Você põe a sua razão de transferência 1, e do outro lado você põe um resistor de 1 ohm. Ou você põe a sua razão de transferência 100 e do outro lado você põe um resistor de 100 ohms, por exemplo. E aí a tensão sobre o resistor vai ser numericamente igual à corrente. É uma engenbraria, mas funciona, né? Eu boto o que aqui em cima? Não, no caso o resistor vai fechar a malha. Ah, ele fecha a malha. Entendi. O resistor vai fechar a malha. Você liga o resistor nos dois pontos. E a própria fonte de corrente vai gerar a tensão suficiente. Você pode até colocar um ground embaixo para ficar em tensão absoluta. Você pode colocar um ground num dos terminais do resistor. Não vai ficar muito bonito, mas... Não, é horrível. E é uma solução muito deselegante. Ah, eu boto um probe aqui, né? Eu vou cortar, isso não vai ficar no YouTube, porque eu nunca sugeri isso na minha vida. Tô brincando. Talvez isso funcione, se a razão de transferência for 1. Entendi. Aí ele vai entender como tensão, mas todo jeito vai ter que botar no MATLAB para poder dizer, botar bonitinho lá que é corrente, né? Que ele vai dizer que é uma tensão, né? Ele vai gerar um gráfico com o nome tensão sobre alguma coisa. Mas se você mudar o nome aí, voo probe 1 para corrente, ele vai medir corrente. Deixa eu ver. Quer dizer, ele vai medir tensão. É um probe de tensão. Só que se você der um outro nome aí, pode ser que ele funcione como outra coisa. É horrível, essa solução é muito anti-intuitiva. Aí, tipo, se eu fizer a varredura CC, o que ele vai mostrar vai ser tipo a corrente aqui? Eu espero que sim. Eu nunca testei isso. O que aconteceu? Ele diz que tem um componente chamado A que não tem modelo. Ah, tá. É porque você botou entre parênteses o A. Tira esse parênteses aí.
Oxe, ele não reconhece não? Não. Vamos tentar para ver se essa gambiarra funciona. Né? Teve uma vez que a gente simulou, professor, e ele disse que tava muito difícil para simular. Eu acho que ele vai dizer isso se demorar muito. Ele desiste, pô. Ele chega assim, pô, tá difícil demais. Mas é Felizmente não tipo, vai a gente dar. só fez, tipo, mexer um negocinho aqui assim, e aí ele quis calcular. E aí, não Deixa aconteceu nada, não? eu botar por aqui. Vou botar só de -12 a 12. Tá. Eu quero ver alguém que fez com buffer. Alguém consegue? É isso aí. Deu certo. O que é isso? Mas teve um problema de polaridade. Primeiro isso, né? Tivemos um problema de polaridade. Essa corrente deveria ser positiva e ela ficou negativa, né? Ah, mas é porque a corrente tá circulando Porque assim, a não vai pra gente. cima, né? A malha, a ordem da malha ficou negativa. Mas enfim, pelo menos a gente viu que é possível criar um gráfico de corrente com as ferramentas que a gente tem aí. É horrível, é feio, é engembrado, mas ok. Mostra a forma de onda aí. Ah, ok, é uma boa solução. Bota -1 ali. Beleza. E o que está acontecendo é exatamente a mesma coisa que aconteceu ali no circuito de Yuri. Isso aqui é corte? Não, não é corte. Cadê a região de corte do IQP? Não era pra aparecer? A região em que esse carinha tá em Sim, corte? deveria. Não, você simulou de -12, não foi? Foi, de -12 a 12. Não, você simulando de -12 deveria aparecer sim, região de corte abaixo. Ele não deveria conduzir todo o tempo, não. Tipo, aqui a Abaixo de tensão, zero, ele não tensão deveria conduzir. negativa. Mas o Q2 não satura antes dele. Ele só vai saturar em 14 em vez de 12. Será que esse cara tá falando certo mesmo? Aumenta. Tem muita coisa que pode ter acontecido. Você está fazendo desse swipe com V3, não é? É isso, com V3. Aí tipo, ó, se eu botar uma tensão negativa, vou botar aqui -7. Deixa eu apagar isso. Uhum. Opa. É porque esse circuito não está adicionando nenhuma impedância, não. Ele não deveria fazer diferença. Vem aqui, liga aqui. Aí vem aqui no ponto de operação. Uhum. Cadê? QP. QP. A corrente de coletor dele tá 10 milho. Deveria estar zero, Não. né? A essa altura ele já deveria estar cortado há um bom tempo. Apesar dele estar com 18,5 volts VCE, né? Sim. Isso é normal? É quase como se o teu circuito estivesse funcionando como classe A e não como classe AB. E o teu transistor QP está conduzindo todo o tempo. Isso não é normal. Não deveria acontecer. Mas vai precisar ver Apesar de direitinho. que, tipo, naquele outro aqui, esse cara aqui, ó, Sim. ele funciona Tem que normal. botar V4. Mas aí a gente precisa começar a investigar as tensões nos pontos, por exemplo. Como é que se comporta a tensão sobre o multiplicador de VBE? Quando a gente faz essa análise de CC. Então, por exemplo, plota a tensão da base de QP. Essa tensão aqui? Uhum.
É porque tá escrito IE. Bom, enfim. Que a gente usou esse nome. Procurou. Deixa eu apagar isso aqui. Esse é o esperado, sim. Para tensão na base, né? E ela é simplesmente 1.4 a mais do que o... Simplesmente 1.4 a mais do que a entrada. Então, está funcionando a tensão de base do transistor. Ou seja, seu circuito de polarização funciona. Né? E ali a saturação, no finalzinho, é a saturação de Q2. Isso. Então, seu circuito de polarização funciona. Então, E, teoricamente, algo essa tensão é constante. Exatamente. Então, era pra pegar, né? Assim, nesse esquema era para funcionar. Aí não sei se é o modelo, porque o modelo você testou e funciona, né? QN, o seu modelo funcionou também? QN funciona, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu copiar. Funciona assim. Eu acho que tá certo. Tá certo. Porque é saturação embaixo, ativo e corte. Tá funcionando sim. E ali a tensão de base, não é isso? Sua tensão de base negativa ali? Esse é o PNP e esse é o NPN. NPN. Então, esse é um dos mistérios desse circuito aqui, que eu ainda não entendi. Tá estranho, tá bem estranho. Ele deveria funcionar. Aqui na base tá ok. E com o QN, se não me engano, acontece isso também, deixa eu ver. Vou botar 7. Com QN acontece o quê? Ele suporta a tensão, toda a diferença de tensão que sobra pra cá, mas se não me engano ele tem corrente. Eu não sei o quão normal é isso. Cadê? QN. Aí, ó. QN tem uma correntezinha também. De 194 mA. E ele tá suportando toda a diferença que sobra pra ele, que é menos 19 volts. E isso acontece em menos 7. Isso aqui eu mudei pra 7. 7, positivo. Em menos 7 isso acontece só com QP. Os dois se comportam de maneiras iguais. Dependendo da tensão aqui. Não, isso não era pra estar acontecendo, não. Eu acho que é por causa disso que a gente não viu a corrente sendo zero lá, né? É como se eles nunca entrassem em corte. Sim. Aqui, ele tem em que modo? Dá pra saber pelas tensões e correntes? Dá pra saber, sim. Ele é um PNP, não é isso? Isso. É um PNP. Então o VBE tá quanto? O VEB, no caso? Tá menos 4.3. Não, 0.43. 0.43, ele deve estar no limite. 0.43 ele está no limite para começar a entrar no modo ativo, né? Mas já tem corrente de coletor. Sim. De 190 mA. E já tem corrente de base também. Não, esse cara tá estranho, porque a corrente de base dele tá positiva, não é isso? Ou tem um menos ali que eu não tô vendo? Onde? De quem? QN. Aqui tem um menos. Na corrente de base. Menos também. Tem um menos aqui. Na corrente de base... Tem também, professor. Em cima. Tem também? 2 acima, menos 4.8. Tem. Tá. Okay. Não deu pra ver direito aqui.
E aí tá uma corrente de base, corrente de coletor e a corrente de emissor, tá onde? Não tem, né? Não tem, né? Que é essa ação. Ok. Não. Corrente de coletor tem que ser positiva nesse cara. Então, isso, você sabe qual é o sentido que ele considera como positivo aqui? É pra baixo, é? Que ele considera positivo? Ele considera positivo entrando. Entrando no dispositivo, ele considera positivo. Então a corrente de base tem que ser negativa, a corrente de coletor tem que ser negativa e a corrente de emissor tem que ser positiva. Tá correto. As correntes são negativas. Ele tá no modo ativo. Se eu não me engano, ele fica sempre com essa tensão aqui, mais ou menos 4. É, por aí. Acho que ele nunca entra de fato em corte, então. Não, tem que investigar isso direitinho pra gente ver o que é. Por hora, vamos ver se a gente consegue ver de mais alguém pra gente conseguir ver outra coisa. Ô, professor, posso Mas tem que investigar direitinho. Sou pode. Só saber como é que faz pra pegar isso aqui, né? Que eu boto Como é que aqui faz e pra- ele não vai. É, Ah, tá. Só um detalhe, só um pouquinho, Otávio. acha Você que- precisa de alguma fonte com amplitude AC. Então a sua fonte V3 ali você tem que ter AC Amplitude. Não, ela já tá aí nos atributos dela. é? Pode ser essa mesmo, VDC, qualquer fonte. Esse aqui então. Viceno, pronto. Aí ali nos atributos, você vai ter lá embaixo. AC Amplitude, Ah, lá embaixo. Aí você pode botar 1. 5? Ou 5, pode ser 5 também. Só que aí quando você põe 5, você vai entender que a saída, quando sua saída é 5 volts, quer dizer que o seu ganho foi 1. Aí quando você bota 1 é mais simples. Mas tudo bem. 5 Ele gosta de volts, e complicar aí mesmo. agora você tem amplitude AC. Oi? Mas ele gosta de complicar mesmo, professor. Aí bota 100 pontos. Aí começa A de frequência 100. inicial e a Eu não botei frequência. frequência, né? É 1000, né? Mas essa frequência aqui é para sua simulação transiente. A frequência, a simulação AC, você vai determinar a frequência de início e a frequência de fim lá, na Ah, tá. varredura. Não faz diferença então, né? Uhum. 100K. Pode ser de 100 a 100K, é tranquilo. E aí agora foi. pH. E dB. Fase. Ah, tá. É a tensão, só que em decibéis. A fase é esse azul mais escuro, ou a fase é o azul pontilhado? Sabe que eu não sei? Eu acho que a fase é o. A fase é o que tá subindo e o ganho é o que tá caindo aqui, né? É. Acho que é. Pronto, beleza. Ele começa a cair. Onde é que ele cai 3 dB? Aqui não dá pra ver ele caindo 3 dB. Né? Dá, sim, ele começa com 13 pontos. E na verdade ele não tá caindo o suficiente, né? A escala então. tá toda igual. Então acho que você tem que simular um pouquinho mais. Mais uma década. Bota aí mais um pouquinho. Acho que mais uma década já deve aparecer, porque eu já tava caindo ali, né? Não. Ainda não? Dá pra ver uma diferença aqui, ó. De 1 unidade. Uhum. Esse valor aqui ao menos é unitário? Porque quando eu fiz no transiente dava pra ver que ficava igual a entrada e a saída. Só falando qual o valor unitário? Tá aqui em quase 14, né? Então, é porque ele calcula numa unidade que é dBm, né? Ele calcula numa unidadezinha que é dBm, e aí ele mostra esse resultado em dBm. Eu preferiria que ele mostrasse o resultado mesmo em amplitude. Mas aí você tem que converter de 5 volts para dB para poder saber se deu certo.
É o que? É 20 log de 5? Ou é 10 log de 5? Que dBm. Tem que pensar. Eu não lembro mais. Porque dBm é o seguinte: 1 milivolt é igual a 0 dBm. E aí a relação é multiplicativa para você encontrar os outros valores. Eu não lembro da expressão para dBm certinho. Deixa eu só ver aqui. Milivolts, volts. Deveria ser 27. O teu gráfico estava com derivada 1? Robson. Qual gráfico? Tua curva de transferência estava com derivada 1, não foi? Foi. Sim. Porque tá dando 13, não é isso? dBm. É quase 14. É porque também botou 5 lá na multiplicação, não? 13 dBm é 1 volt. É como se a saída estivesse dando 1 volt e não 5. 5 deveria ser 27 dBm. Tô olhando uma tabela de conversão aqui. Será que é por causa disso aqui? Possivelmente. Você botou amplitude 1? Amplitude então. Mas a amplitude AC é 5, eu não sei qual a diferença dos dois. A amplitude V é a amplitude que vai funcionar para o transiente e a amplitude AC é a amplitude que vai funcionar para a sua análise em frequência. Deveria ter dado um resultado em 27. Simula de novo para ver se ela muda, né? Eita, o Jorge falou que ia sair há 20 minutos atrás. Agora mudou, não foi? Agora deu menos 21 milidBm. Tá estranho isso. Eu vou ter que pensar direitinho e revisar o que acontece aí. Então não dá pra botar isso aqui no relatório, né? Não. Dá pra fazer isso aqui pelo MATLAB também, né? Usando o transiente. Fazer um gráfico de bold. Dá, mas aí você tem que fazer um por um as respostas e ir capturando ganho e fase. Dá bastante trabalho isso. Então, para você plotar esse gráfico, você tem que simular um por um. Em frequências diferentes. Para várias frequências, né? Cada ponto você tem que simular. Sim, entendi. Verdade. Aí é meio complexo. Mas mesmo assim, dá para fazer o FFT normal? O FFT dá, porque você vai ter uma série temporal. Quando você tem uma série temporal, você calcula o FFT com um comando só. Mas para você levantar o diagrama de Bode, você tem que ter os pontos do diagrama de Bode, que você não tem. Cada vez que você simular uma onda, você vai ter um valor de amplitude e um valor de fase. Sim, entendi. Mas quando você simula uma série temporal, você tem 1000 pontos de série temporal que você converte em 1000 pontos na frequência. De uma vez só. Com um vetor só. Entendeu? Entendo. Mas na simulação transiente, se você só quer coletar amplitude e fase, cada vez que você simula uma curva, você pega uma onda. Só acha válido eu trocar esse transistor por esses daqui, que eu sei que são de sinais, mas que estão funcionando, certo? Acho que vale. Acho que talvez seja mais fácil a gente pegar e colocar esses transistores só para a gente visualizar a saída, porque isso está meio estranho. Deixa eu ver se ele volta até a parte que colocou aquele negócio. Otávio queria mostrar o circuito aí, será que vai dar tempo? Se quiser eu paro aqui. Quer que eu pare, Otávio? Tu que sabe, mano. Se quiser terminar aí, tem estresse não. Também queria dar uma revisada também. Revisada em que, Sóstenes? No circuito? Na simulação, na minha simulação. Vamos ver se dá tempo? Vamos lá, Robson. Vamos ver. Só quero fazer mais isso. E fazer a varredura. Funcionou melhor com aqueles transistores. Uhum. Essa é a corrente, é?
É a corrente. Quer dizer, É. deixa eu ver. Isso, é, É a isso, corrente. isso faz mais sentido. Então é o transistor mesmo, que tá bichado. Provável. 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 Ele tem a derivada 1 a partir de 0, né? E abaixo ele conduz ainda um pouquinho. É normal ele não ser tão reto assim? Ele tem uma barriga aqui. Sim. Em 0 ele já tá com Talvez não tanto. 20. Ficou um pouquinho estranho, assim. Ficou uma barriga muito, muito lenta até menos 5. Eu esperaria essa curva aqui, mas não tão abaixo, né? Até 1 volt, por exemplo. Não tão abaixo. Tudo bem. Pelo menos já sei que o problema é o transistor. De novo. Uhum. Mas tá certo. É. Obrigado, professor. Valeu, Robson. Foi legal. Tá ficando bacana. E por fazer no EasyEDA, a pesquisa é maior ainda, né? Que tem que lidar com o simulador. Compartilha aí, Otávio. Beleza, show. Otávio, eu sei que já estava trabalhando nisso há um tempinho. Professor, como é que eu faço? Tá dando um errinho aqui, eu não sei se o senhor tá conseguindo ver a tela. Uhum. Pronto. Quando eu coloco o gráfico da resposta em frequência, ele. Então, deixa eu pegar aqui a tensão de saída. Eu tento simular, ele dá um erro. E aí. E o interessante é que só dá nesse gráfico, né? No gráfico de analog e de Fourier não deu. Uhum. E eu não sei por que deu esse erro. Tô com o mesmo problema também. É esse problema aí que vocês dois estão tendo, né? Tá dizendo que a análise no domínio da frequência não é suportada. Vocês Isso. estão com a versão estudante, uma versão... Como é que é? É aquela versão, né? Sei. O 8.9. Você a tem gente que pegar achou. esse bug e colocar no fórum, alguma coisa. Entendi. Não sei se eu vou saber resolver esse bug. Aham. Com licença até 2029. Isso mesmo. Aqui até 2099, eu não sei nem se eu vou estar vivo ainda. 99 no caso, 99. Isso. Aí... Você vai ter que procurar, copiar esse e colar no Google e encontrar que... Certo. Não sei esse bug específico, não. Como é que resolve? Mas não tem erro nenhum, né? No que eu estou tentando simular, né? É pegar, botar o gráfico e botar o probe de tensão, né? Aparentemente tá tudo ok. Entendi. Certo. Outra dúvida era... Deixa eu ver qual era, deixa eu me lembrar aqui. Peraí, o espelho de corrente positivo você usou, na parte você usou outro como buffer de Faz junto com entrada. o professor aí a simulação de DC Sweep pra gente ver, que eu acho que eu Exatamente. não fiz ainda e eu vou como é que fazer. faz essa varredura CC, né? Aí você tem que colocar esse gráfico, né? Isso, DC Sweep. Aí você vai escolher qual é a fonte que vai variar. Então ali tem um valor X, certo? Aí você cancela Aí, esse no cara caso, aí. o que vai variar é essa fonte de sinal aqui, né? O que vai variar é o valor do X. Onde você colocar o X, ok. o X vai variar. Então fecha esse cara daí. Essa sua fonte, você muda ela para tipo DC, certo? Que aí você quer variar. Não precisa não. Nas propriedades dela lá, dá pra mudar. Ah, tá. O símbolo fica errado, mas enfim. Aí ali embaixo tem algum manual, lugar que é manual. Isso, valor 0, valor X. Pronto. Certo. Aí, no caso, eu coloco agora Você a adiciona saída a do saída. circuito nele, né? Isso. Simula, E né? você edita nas propriedades qual é o valor de X que você quer. Certo. A alimentação eu Aí, utilizei de menos 10 a mais 10. Então, pronto, põe menos 12 a 12. Corretíssimo. Por que seu resultado deu isso? Porque... Olha o seu circuito. por conta do capacitor, né? Que vai estar desacoplando o sinal quando for descer, né? Exatamente. Você fez uma... Porque, pro pessoal aqui, né? O Otávio está fazendo um amplificador para áudio. Então, para áudio, você tem que cortar nível CC na saída. Ele quer usar essa aplicação no estágio de saída que ele está colocando.
Deixa eu só, então, O fazer aqui. T1 não precisa, é só você botar um probe antes. Ah, tá. Mas, tanto faz, né, no caso? É, tanto faz. Certo, Oi. perfeito. Entendi. A mesma coisa que aconteceu lá no gráfico de Robson, aconteceu no seu também, que é o deslocamento, né, do VBE, porque você está usando o multiplicador de VBE. Aham. Então isso aí acontece. Não é um problema para você, porque o seu circuito não tem acoplamento CC. Uhum. Porque você está usando o capacitor propositalmente para fazer esse desacoplamento. Então, esse desnível vai ser eliminado pelo capacitor. Uhum. Eu tinha colocado esse capacitor justamente, eu acho que foi o problema que o senhor está falando, né? Que o sinal fica deslocado um pouco acima da entrada, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo. Não, esse capacitor está ali para... Não é por isso. O Não, capacitor não. está ali porque o speaker não pode receber sinal CC. Sim, sim, eu entendi, mas no caso, se eu não colocasse ele, o sinal vai ficar um pouco deslocado, né? E esse deslocamento é causado por conta do multiplicador do VBE, é isso? É. Entendi. Gente, tem uma questão interessante no circuito de Otávio, que é o transistor Q3. Quem consegue identificar que estágio é esse no transistor Q3? Como assim, estágio? Q3 está funcionando como um estágio, certo? Então a gente tem Q7 e Q4 como espelhos de corrente, Q5 é o multiplicador do VBE, Q2 e Q1 são os transistores na saída. R3 e R6 são os resistores que vão servir para proteção de circuitos. Mas Q3 está ali para fazer uma função interessante. Que estágio é esse? É um estágio de ganho coletor comum? É um estágio emissor comum, base comum? Seria coletor comum? Coletor comum. Então, o que o Otávio está fazendo aqui é uma coisa muito interessante, que é um híbrido. Ele está fazendo, ao mesmo tempo, um multiplicador de VBE com uma fonte de corrente superior, mas na parte de baixo. Em vez de fazer com outra fonte de corrente, ele pode colocar um transistor no estágio classe A, como coletor comum. Isso aumenta a resistência de entrada de todo o amplificador e não é necessário você usar duas fontes de corrente, certo? Porque a primeira fonte de corrente já determina a corrente em todo o ramo. Então, usar uma fonte de corrente só é suficiente. Além de ser mais simples de fazer, é uma mistura entre duas daquelas que a gente viu, né? Vocês lembram que a gente viu uma que era com 2 espelhos de corrente e a outra que era com 2 classe A antes do classe B, né? Então, o que você está fazendo? Você está colocando ali o transistor Q3 como classe A. E se o transistor Q3 está em classe A, quem é a carga do transistor Q3? É a própria fonte de corrente Q7 que está após o multiplicador de VBE. Então, é uma dupla função. Q7, ao mesmo tempo, polariza o multiplicador de VBE, e como a gente coloca abaixo do multiplicador de VBE um transistor Q3 em modo classe A, né, em estágio seguidor de emissor, Q7 também é a carga para Q3. Então é uma forma bem inteligente de fazer essa ligação. Que eu acho que é interessante vocês verem também. Colocar esse capacitor vira opcional para quem quiser anular esse deslocamento de 0,7, né, professor? Esse capacitor na saída lá. O capacitor na saída é se você for usar para uma aplicação em que você precise de áudio, e aí na saída com áudio você não pode ter componente CC. É proibido, certo? Você ter componente CC com áudio, porque o speaker é um coil, como é que chama? É uma espira, certo? E aí quando você passa corrente, ele gera um campo magnético que faz vibrar uma membrana e é assim que você gera som. Se você passa a corrente CC por uma espira, a espira tem corrente muito baixa, aí o consumo de energia vai lá para cima e você pode queimar. Então, em espiras você não coloca corrente CC. Tá? No speaker você não coloca corrente CC, aí você corta. Certo? Para áudio, essa frequência de corte aí vai determinar qual é a frequência mínima que você vai conseguir escutar aí no seu sisteminha de som. Certo? E ela vai ser determinada pelo valor desse capacitor aí.
Para aplicações em áudio, você precisa desacoplar o CC na saída. Agora, se o seu objetivo é meramente fazer com que a sua saída tenha o mesmo nível da entrada, o que você pode fazer é só um deslocamento CC. Só isso. Você faz um deslocamento CC. Ou você escolhe um estágio que já não tenha esse problema para começo de conversa. Como o estágio que o João mostrou lá no início, o que ele mostrou não tem nenhum deslocamento, porque é simétrico. O com buffer de classe A também é simétrico. Nesse caso, o que você poderia fazer? Você poderia fazer um classe A na saída só para ter uma quedinha de tensão e tirar o 0,7. Agora, isso não é muito inteligente, né? Você acabou de fazer um classe B e na saída do classe B você monta o classe A, não é muito legal. Então, o ideal é que você usasse algum outro tipo de esquema de circuitos que retirasse a necessidade, que retirasse o deslocamento, que não gerasse o deslocamento, um circuito simétrico. Se o seu objetivo é puramente tirar o deslocamento, certo? Não, porque colocar o capacitor, você está tendo uma perda ali. Você está tendo uma perda da transmissão CC. E dependendo da sua aplicação, transmissão CC pode ser importante. Você não pode, por exemplo, ter um amplificador operacional com um capacitor na saída. Porque o amplificador operacional precisa trabalhar em CC. Tem que trabalhar em CC. Então não tem. Não é uma opção colocar um capacitor na saída de um amplificador operacional. Então você precisa ter algum tipo de deslocamento que faça com que a sua saída aconteça em zero. Tu tem mais alguma pergunta, Otávio? Tenho uma só. Ô, professor, a questão da polarização desses dois transistores de potência. A corrente da fonte de corrente, do espelho de corrente, ela vai depender exclusivamente da carga da saída, não é isso? Por exemplo, se eu definir que o ganho desse tipo aqui, 41, vai de 15 a 75, se eu não estou enganado. Aí, no caso, para essa tensão daqui, as correntes vão variar de mais 100 mA até menos 100 mA, aproximadamente. E aí, no caso, como o ganho dele é 15 a 75, eu calculei pelo mínimo. Né? Se para um ganho mínimo, qual a corrente de polarização? No caso, deu 6, se eu não me engano, acho que foi 6 mA para uma corrente de 100 mA na polarização. Aí eu coloquei um resistor de 1K que daria 10 mA na base. Tem algum problema você colocar um pouco a mais? Não. Entendeu? Certo. Tudo Pode bem. deixar aí, Otávio. Ela vai ser absorvida no coletor do Q5. Como é? Ela vai ser absorvida no coletor do Q5. Entendeu? Professor, ainda eu acho que já vai anular a necessidade de eu compartilhar a minha. Veja só, a polarização eu faço com a entrada do sinal alternado nula, como se fosse alcançar a análise quiescente para polarizar, para os transistores funcionarem no modo ativo, não é isso? Como é, Sóstenes? Porque é o seguinte, quando eu faço a polarização sem entrada alternada, as correntes estão tudo certinho, a corrente de polarização do espelho. Mas quando eu ligo a entrada, essas correntes ela endoida. Ela, em vez de ficar os dois valores das duas iguais, uma vai para 80 mil e a outra fica em 60, em 50. Isso quando eu estou com a entrada alternada já, do 5 VPP com 1K de frequência. Tá, mas veja, quando você está em entrada alternada, o que vai acontecer? O seu sinal de entrada vai variar entre ciclo positivo e ciclo negativo, certo? Então, uma coisa é quando o circuito está operando em CC. Quando o circuito opera em CC, a gente calcula todas as correntes para ficarem bonitinhas no ponto médio. Quando o sinal de entrada começa a variar, isso faz com que essas correntes variem. Então, por exemplo, quando você está no pico do ciclo positivo, Q2 aqui no circuito de Otávio, né? Mas o transistor NPN vai conduzir a maior parte dessa corrente, toda, porque o transistor PNP vai estar cortado. E o contrário é verdade também. Quando a gente vai para o ciclo negativo, a gente tem o transistor PNP conduzindo muito mais dessa corrente. Isso é normal. Quando você está num circuito que oscila, as correntes vão oscilar. Então, você não espera que as correntes permaneçam no ponto quiescente quando o seu circuito está operando. O ponto quiescente é somente o ponto médio. Agora, por que a gente faz uma simulação CC para encontrar o ponto quiescente? Justamente por conta disso. Porque quando você bota um sinal alternado, a corrente fica variando e você não sabe para onde vai a corrente. Então, a gente faz uma simulação CC para garantir. Ok, no ponto médio, as correntes são essas.
Aí depois a gente faz a simulação transiente para identificar o que acontece quando a gente varia as correntes em torno do ponto quiescente. Certo? Beleza. O ponto quiescente desse circuito aqui é o meio entre a máxima excursão e a mínima excursão, então é zero. O ponto quiescente desse circuito aqui é zero. A gente polariza para que em zero ambos os transistores estejam abertos. Agora, o ponto onde você calcula a corrente tem que ser um ponto que os transistores tenham corrente suficiente para conduzir ao longo da excursão. Otávio calculou na corrente máxima, Robson calculou na corrente na metade do caminho, em 5, tá? Mas essas são estratégias para a gente tentar escolher os valores dos componentes, mas no final das contas, nenhum deles vai operar exclusivamente naquele ponto único. Ele vai variar entre um máximo e um mínimo. Beleza, entendi. Só para finalizar, no relatório final, o senhor pede o sinal de saída transiente. Se eu escolher usar o capacitor e esse sinal de saída tiver a entrada e a saída idênticas, então está tudo correto, né? Sim. No transiente, isso vai aparecer. Agora, se você colocar um capacitor na saída, sua análise DC não vai funcionar. Certo? Entendi. Obviamente. Eu faço antes dela, né? O capacitor corta a saída. Então, tiro ela e faço a análise CC, não é isso? Tiro o capacitor. Exato. E aí é importante frisar esse ponto aqui em específico. O capacitor nos amplificadores que a gente viu até então, emissor comum, eram necessários, porque o ponto de polarização misturava entre entrada e saída, lá em eletrônica 1. Aqui o amplificador, estágio de saída, não exige capacitor. Você coloca o capacitor se você quer propositalmente remover a componente CC para trabalhar com amplificadores de áudio, por exemplo. Certo? Certo, só isso. Obrigado, professor. Valeu, Otávio. Beleza, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenha sido proveitoso, tá? E então, se der certo, a gente pode fazer mais vezes, tá? Para tentar ser bacana a gente trocar essas ideias, essas informações, tá? Então, é isso, pessoal. Professor, Diga lá. existe a possibilidade do senhor adiar a entrega do trabalho para quinta ou para sexta-feira? Eu vou parar a gravação, mas tem. A resposta é sim. Eu vou parar a gravação aqui, peraí.